Vou lhes contar um estranho caso que aconteceu na minha infância há longos anos atrás, na escola Adelina Pereira Ventura. No caso, minha escola. Eu estava na 7ª série. Tínhamos um professor de matemática chamado Osvaldo. Ele era um bom professor e era popular com todos os alunos. Não era rigoroso, contava piadas na aula e geralmente era visto por todos como um cara legal. Tudo começou um dia depois do intervalo. Como sempre, quando o sinal tocou, todos nós voltamos para a sala de aula e sentamos nas nossas mesas. No entanto, nosso professor de matemática não estava lá. Ele sempre ficava esperando na sala de aula antes do sinal tocar, mas dessa vez, ele não estava em lugar nenhum. Faltava apenas 15 minutos para o fim da aula, quando o professor Osvaldo entrou na sala. Ele bateu a porta, nos cumprimentou friamente e sentou-se na sua mesa. Em voz ríspida, ele disse que nossos cadernos de matemática, que ele havia pego no dia anterior para corrigir, haviam sumido e ele simplesmente não conseguia encontrá-los. Ele nos informou que teríamos que comprar cadernos novos e fazer o exercício novamente. Todos nós protestamos na mesma hora, mas o professor Osvaldo, de repente, deu um soco na mesa e gritou: "Calem a boca." Ele estava fervendo de raiva e nos deu um olhar como se quisesse cortar nossas gargantas. Foi assustador. E foi tão fora do normal que nos fez congelar e ficar em silêncio. Daquele dia em diante, todos nós notamos uma grande mudança no professor Osvaldo. Ele não era mais o professor descontraído e amigável que já tinha sido. Em vez disso, ele estava de cara fechada e mal-humorado, dando bronca por qualquer coisa que disséssemos e reagindo de forma ríspida para as coisas mais banais possíveis. Ele estava agindo muito, mas muito diferente, não só com os alunos, mas também com os outros professores. Ele mal socializava com eles e, se conversava, era somente sobre o trabalho. Todos se perguntavam o que tinha acontecido com ele. Ele não era casado e não tinha filhos, então não poderia ter problemas em casa. Os professores da nossa escola eram relativamente bem pagos, então não poderia ser problemas financeiros. Era dezembro, já se aproximava do fim das aulas, quando algo estranho aconteceu. Um dos meus colegas, um garoto chamado Pablo, ficou depois da aula para conversar a respeito de alguns exercícios com o professor Osvaldo. Estávamos esperando por ele lá fora. De repente, vimos 2 professores indo em direção à enfermaria carregando Pablo em seus braços, seguidos de perto pelo professor Osvaldo. Quando ele recuperou a consciência, perguntamos o que tinha acontecido, mas ele não se lembrava de nada. Tudo o que ele se lembrava era de ter aberto a porta da sala de aula, entrado e, bem, só isso que ele se recordava. O professor Osvaldo disse que Pablo tinha desmaiado e caído no corredor. Os outros professores acreditaram na palavra dele, mas nós não tínhamos tanta certeza. Seja qual for a causa, a partir daquele dia, o cabelo na cabeça do Pablo começou a ficar grisalho. Sempre que ele via o professor Osvaldo no corredor, ele começava a suar frio e todo o seu corpo começava a tremer. Na festa de fim de ano, Pablo já tinha a cabeça cheia de cabelos brancos e ninguém conseguia explicar do que se tratava. Tudo veio à tona na volta às aulas em fevereiro, quando um dia, para nossa surpresa, a polícia apareceu. Atrás da nossa escola tinha um campinho de futebol e atrás dele uma grande mata. E no meio desse matagal,
um corpo morto foi descoberto. O corpo estava muito decomposto. Na verdade, era pouco mais do que o esqueleto. Mas a polícia encontrou um saco nas proximidades, escondido em meio ao mato alto. Lá dentro, encontraram 30 cadernos de matemática. Eram os cadernos desaparecidos que pertenciam a toda a nossa classe. A polícia fez uma autópsia e mais tarde confirmou que o corpo pertencia ao professor Oswaldo e que ele tinha morrido estrangulado há mais de 5 meses. Você deve se perguntar, e quanto ao professor Oswaldo que nos deu aula durante todo esse tempo? Bem, simplesmente sumiu. Depois que a polícia chegou à escola, ninguém o viu novamente. Ele estava programado para dar aulas naquele dia, mas ele nunca apareceu. Ele parecia ter simplesmente desaparecido da face da terra. Talvez voltado para o quinto dos infernos.